Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio? Nesse vídeo te contar como é que foi a derrota por 2-1 para a equipe do Flamengo. Sim, o Grêmio é óbvio que ia perder para o Flamengo, não tem muito o que dizer, né? Perdeu ao natural. E a derrota foi justamente o que eu coloquei no título, para mostrar que o Grêmio hoje, infelizmente, não tem como se comparar com o Flamengo, mesmo este Flamengo que nós vimos entrar em campo. Já tirou detalhes? Antes, preciso te falar da KTO. KTO é um lugar pra gente brincar e se divertir, é isso mesmo. É uma casa de entretenimento, por isso que o slogan da KTO é KTO, onde a diversão acontece. Eu fui lá na KTO, botei vitória do Grêmio 1-0, gol do JP Galvão. Eu fui um sonhador nesse ponto aí, me quebrei. Mas também tinha dado a dica pra galera dizendo, olha, tem oddão, odd turbinada na KTO para cartão amarelo do Kahneman. E aí o Kahneman é o rei do entretenimento, inimigo do sueco, foi lá e forçou um cartão amarelo porque ele queria limpar a barra pensando num clássico Grenal. E aí quem apostou nessa se deu bem. Então meu aproveitamento tá ali, ó, tô na média, perco umas, ganho outras e tudo mais. Se quiser ir na KTO, JBFilho é meu código, pra gente dar aquela brincada, desopilada, porque às vezes, né, o futebol deixa a gente com essas frustrações, tipo o jogo contra o Flamengo. Gente, vamos lá. A questão é que não dá pra comparar, né? O Grêmio contra o Flamengo não tem o que fazer. O Flamengo já diria, Bruno Henrique tá num outro patamar. O Flamengo perdeu vários jogadores que estavam convocados e tal. E a gente pensou, poxa, mas se tu olhar o time tem... Pedro e Cebolinha, aquele time do ataque, né? O Gerson jogando deslocado, tem um garoto, pô, joga demais esse garoto, o Lohan deles lá, tem um garoto, o Léo Ortiz de primeiro volante, o Léo Pereira, pô, tá cheio de improvisação, dá pra tentar ganhar. A real é que os caras, além disso tudo que aconteceu, de estarem desfalcados, eles perdem um Cebolinha na metade do primeiro tempo e perdem outro jogador deles também, o Igor Jesus, né, que se lesionou. Aí entra o Bruno Henrique e entra o Luiz Araújo. O Bruno Henrique até não foi tão Bruno Henrique como das outras vezes, mas o Luiz Araújo decidiu a partida. Não tem como comparar. Os caras são o melhor time e o melhor banco do Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo pegasse seu banco e colocasse de titular, eles provavelmente ganhariam o Campeonato Brasileiro. Não tem muito, assim, a não ser um dia que tudo conspire a favor de Grêmio ou outros, qualquer times que estejam no patamar gremista, e aí o Flamengo esteja numa má noite, sabe, sei lá, possa ter alguma situação. Mas de resto, cara, absolutamente não tem como comparar, porque o Luiz Araújo entra, faz 2 gols, o primeiro um golaço, na segunda também recebe a bola, finaliza, coisa que ninguém no Grêmio conseguiu fazer, e faz 2 gols para eles. Deixa eu colocar aqui algumas questões. Primeiro, no primeiro gol, assistência do Pedro, ele recebe a bola e ele passa, e o Reinaldo vai fazer a marcação e erra, porque o Reinaldo acha que ele vai para a linha de fundo, ele corta para dentro e o Reinaldo passa reto. É difícil, né? É difícil defender. Tu tem um lateral que, infelizmente, falha numa situação dessas do gol. E aí o cara acerta um chute de rara felicidade, de fora da área, mas ele já tinha acertado a trave do Grêmio antes. Eu achei que o chute poderia ser defendido, mas seria um milagre do goleiro. Então, assim, eu não vou achar que foi uma falha do Rafael Cabral, absolutamente não, mas ficou aquele gostinho, puxa, um pouquinho podia ter pego essa bola, né? E aí tu olha o seguinte, não foi só o Luiz Araújo que acaba, pra mim não foi o melhor da partida, ele foi o mais decisivo, o melhor da partida foi o Pedro. E o Pedro escancara na cara de todo mundo que vê o jogo do Grêmio, que vê um Grêmio jogando com o JP Galvão. Eu já disse que pra mim jogava sem centroavante, jogava com 2 atacantes e tal, mas enfim, é o meu jeito de pensar, sei lá, bota um Pavão e Soteldo quando tiver ele e não tiver, evidentemente, o Soteldo voltar e não tiver o centroavante, ou bota, agora, podia ser Natan Fernandes e Pavão, podia ser Pavão e Gustavinho, podia ser qualquer composição menos o João Pedro Galvão. E a diferença de tu ter um centroavante é que, assim, a última das valências de um centroavante é a que o Renato mais destaca do João Pedro Galvão, que é, ele briga, ele é batalhador, ele incomoda os zagueiros. Não, a primeira valência de um centroavante é fazer gol. Quando o centroavante não faz gol, tipo o Pedro, que não fez gol, ele dá 2 assistências. Ele faz a parede, limpa a jogada, abre pra alguém bater. Ele faz alguma situação que, de fato, faz o time jogar. Que é importante pro time, não é, incomodou o zagueiro adversário, ele é brigador. Mas ele tem vontade. O João Pedro não fez uma
péssima partida, ele não foi tenebroso, mas assim, se a gente for comparar o Grêmio com o nível dos melhores do futebol brasileiro, cara, o Flamengo tem um centroavante que não fez gol, dá 2 assistências, não fez gol, abre todo o jogo dos caras. E o Grêmio não tem isso, absolutamente não tem, nem perto disso. Então faz sim toda a diferença esta questão. E aí, enfim, o Grêmio toma um segundo gol, também assistência do Pedro, que acha o cara, pouquinho tempo antes, o João Pedro Galvão não vê que nas costas dele passava o Natan Fernandes e não deixa uma bola passar, era só ele colocar que ele deixava o cara na cara do gol. Aí, assim, segundos depois vem o contra-ataque e o Pedro vê onde é que tá o companheiro e faz a abertura de jogada. Isso escancara a diferença, tá? E o Grêmio toma um segundo gol, tem ali uma falha do Kahneman no segundo gol gremista, mas enfim, é aquele gol que tu já tá desesperado, tentando ver se tu consegue alguma coisa lá na frente e toma um contra-ataque. Sim, o Flamengo jogou no contra-ataque. Isso é ser inteligente. O Flamengo é melhor que o Inter, mas estava sabendo que estava com o jogo controlado, que o Inter não estava entrando na sua área e disse, beleza, tenta jogar aí, que eu vou pegar uma bola, tu vai se meter de pato a ganso e eu vou fazer o 2-0, que foi o que aconteceu. Aí o Grêmio, diga-se de passagem, no final eu fiquei pensando, por que não jogaram assim, né, nessa pressão e tal, desde o começo, assim, tentando meter um abafo, uma pressionada, se bem que, né, vamos lá, o Flamengo só deixou ser pressionado, o Flamengo se deixou ser pressionado, primeiro por essa estratégia para matar o jogo, depois que matou o jogo, o 2-1 foi só para diminuir o resultado e principalmente por Edenilson marcar seu primeiro gol com a camisa gremista, um gol de escanteio do Reinaldo, o Kahneman desvia de cabeça e aí faz o gol ali do 2-1, mas a partida claramente já tinha acabado ali, não tinha nada o que mais discutir e tudo mais. Alguns destaques, o Natan Fernandes entra no segundo tempo, melhor time, aliás, melhor que o Galdino, que é óbvio que o Galdino em algum momento vai jogar bem, ninguém tá proibido de fazer isso, mas o Natan Fernandes é mais do que ele, e obviamente, tem até uma cena curiosa, porque o Natan Fernandes entra bem, o Pavão estava bem e o primeiro a sair é o Pavão. O Renato mantém o Galdino o que ele pode no time. Galdino, João Pedro Galvão, ele tem alguns jogadores que ele claramente compra a briga contra tudo, contra todos, seguramente até como estratégia, também como estratégia para unir o grupo de jogadores, para unir ainda mais esses caras, mas basicamente isso acaba em alguns momentos prejudicando o time do Grêmio. Enfim, foi uma derrota esperada, né? No final o Kahneman também escancarou que forçou um amarelo, bom para quem apostou na KTO, que ia ter amarelo e tal. Ele descansa contra o Botafogo, depois joga contra o Fortaleza e tá livre pro Clássico Grenal também, porque, né, a não ser que ele seja expulso contra o Fortaleza, aí o Kahneman estaria livre pro Clássico Grenal, acho que até planejamento do Renato, daqui a pouco libera o Kahneman para ficar um tempinho com a família, enfim, pode ter acertado, tá numa sequência de jogos, então eu vou rodar o time e tudo mais. Enfim, gente, o Grêmio perdeu, era óbvio que numa normalidade perderia pro Flamengo, não tem o que falar, o jogo só escancarou que, velho, o Flamengo pode perder, tá com meio time convocado, tá com reservas, ou jogadores que não são tão... O Cebolinha agora virou, né, com o Tite, mas perdeu o Cebolinha, perdeu não sei o que, e vem ali o Luiz Araújo e decide o jogo, tem o melhor centroavante do Brasil, que é o Pedro, e por aí vai. Então, assim, aconteceu. Não é esse o campeonato do Grêmio, vamos combinar, né? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.